Hoje é dia de Carla Responde. São 15 perguntas e eu espero poder ajudar as outras pessoas que não fizeram pergunta, porque as perguntas geralmente servem para muita gente, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é assim: doutora Carla, eu estou aposentada, faço todos os afazeres da minha casa, cuido dos meus netos, dos sobrinhos, amo cozinhar para eles, limpo tudo, cuido das plantas e chega à noite, parece que eu não sinto que eu esteja com o dever cumprido. Poderia me responder por que eu me sinto assim? Bom, é muito simples. Eu não cito o nome das pessoas que fazem as perguntas, tá? Para a gente deixar isso bem privado, tá bom? Então, o problema é muito simples. Qual era a sua relação com a sua mãe, tá? Quando a gente chega no final do dia, depois de fazer tudo que é prazeroso, coisas que você gosta e cumprir com aquilo que era a tua meta, não era obrigação, era a tua meta naquele dia, e mesmo assim fica um sentimento de não ter o dever cumprido, é porque lá atrás, quando você era criança, muito provavelmente aí do nascimento até os 5 anos de idade, em alguma dessas fases aí, você recebeu um feedback da tua mãe de que nada que você fazia era bom o suficiente. Se você tirasse 9, por que não tirou 10? Se você ajudava a limpar a cozinha, por que não limpou o lustre? Se você cuidava dos irmãos, por que não fez isso? Né? E aí é uma tendência, tem mãe que tem essa tendência. Nunca é o suficiente, ela é incapaz de falar: filha, ó, fantástico, você deu o seu melhor e foi ótimo. Então vamos lá. O que essa pessoa precisa fazer, e todos vocês que estão assistindo, que também passam pela mesma situação, né? Fiz uma constelação, mas fiquei com a sensação de que podia ter sido melhor. Fiz uma cirurgia, fiquei com a sensação de que, será que a pessoa vai ficar satisfeita? Fiz tudo para agradar meu marido, será que não ficou ruim de sal? Será que eu não exagerei na pimenta? Tudo a pessoa tem que se desqualificar, porque lá atrás, na raiz, com a mãe, essa mãe desqualificou você, e você acostumou a fazer de tudo para agradar o outro, para ver se finalmente você foi boa o suficiente. E não adianta, ninguém nem nada vai preencher isso. Então, hoje, o que fazer, né? Hoje você é adulta e você adulta precisa cuidar da tua criança. E toda vez que vier esse sentimento no final do dia, você adulta falar para tua criança: puxa, mas como foi jóia o dia de hoje, né? Olha quanta coisa você me ajudou a fazer. Nós ficamos com os netos, nós arrumamos uma comida super gostosa. Quando você começa a validar a tua criança, é uma forma dela sair do trauma que aconteceu lá atrás e começar a confiar na mãe e no pai hoje que ela tem, que é você adulta. E, gente, esse negócio de adulto e criança não é uma brincadeira assim esotérica, é uma coisa real, tá? Se você começar a fazer esse exercício quando terminar o teu dia, tá? E falar para tua criança: pode parar com essa historinha aí de que você acha que não fez o suficiente, que você ainda tá devendo alguma coisa. Para mim, que sou sua mãe e seu pai, tá 10, tá perfeito. Nós fizemos o suficiente e pronto, tá? Então trabalha nesse sentido que você vai ver que esse sentimento vai passando, tá bom? A segunda pergunta de hoje é: boa noite, Carla. Vi um vídeo seu onde você fala sobre incluir ou não o embrião no sistema. Se eu decido congelar o restante dos embriões e futuramente não desejar ter mais filhos, o que eu faço com esses embriões? Eu descarto? Querida, quem dera, tá? Eu pudesse te dar essa resposta com todas as certezas que as pessoas buscam. Talvez eu conseguisse ganhar aí um prêmio Nobel da Paz. Porque desde que a medicina conseguiu se desenvolver, tá? A ponto de conseguir fazer congelamento de embrião, fertilizações in vitro, estudos genéticos, né? Escolha do embrião mais saudável, a gente começou a brincar de Deus, né? Doação de espermatozoide e óvulo, tudo isso começou de uma forma com o objetivo de avançar na ciência da medicina e na ciência da capacidade de gerar uma criança, para que todas as pessoas tivessem o mesmo direito e conseguissem passar por cima das suas dificuldades pessoais ou de casal
para conseguir gerar um embrião. Porém, com o decorrer da medicina, nos últimos 25, 30 anos, essas questões foram ficando cada vez mais complexas. Por exemplo, se um homem jovem foi escolhido porque a família dele é muito saudável, não tem histórico de câncer, é tudo gente do bem, não tem doença psiquiátrica, e alguém pediu para ele se ele pode doar um pouco de espermatozoide, porque ele é um espermatozoide saudável para fazer fertilizações, pensa bem, ele faz isso de coração aberto e ele doou esses espermatozoides. Só que numa ejaculação de um homem, isso dá milhões de espermatozoides. E se esse profissional conseguiu fecundação de vários embriões, essa pessoa passa a ter vários filhos biológicos. E essa questão, na época, não era considerada. Porém, agora, já tem muito filho que sabe que é de doação de óvulo ou de doação de espermatozoide, que se sente no direito de buscar quem é o meu pai biológico. E aí causa uma confusão muito grande, porque existe uma ética, a clínica, né, que faz esse tipo de tratamento, ela não pode divulgar e dizer quem é realmente que foi o doador. Às vezes nem o médico sabe, ele faz uma coisa de uma forma empírica, mas se alguém casquetar, porque é a cara daquela pessoa, e pedir um DNA, a lei fica toda enrolada, porque existe o fato dele ser filho biológico, né? Então ele pode provar, e aí tem que provar que esse homem nem sabia em quem tinha sido fertilizado, lá atrás não tinha documento. Então é uma série de situações complexas. Mas voltando para o que fazer com esses embriões. Isso é outra questão moral, ética e moral, que a medicina na área da esterilidade teve que enfrentar. Porque a hora que a gente descobriu que era possível congelar os embriões, todo mundo ficou muito feliz, né? Porque eu já estou ficando velha, vou fazer uma quimioterapia, tenho algum problema que eu vou ser operada, ter que tirar um pedaço, tirar o útero, tirar os ovários, eu preciso guardar os meus óvulos, né? Isso foi uma solução fantástica. Mas depois de um tempo, começou-se a acumular embriões de mães que tinham lá 19, 18 embriões e já fecundou 1, 2, 3, teve 3 filhos, eu não quero mais. O que fazer com esses embriões? Tá? Então, sistemicamente, eu estou voltando agora para a sistêmica. Até agora eu falei como ginecologista obstetra, tá bom? Então, voltando para a sistêmica. Todo embrião, todo ser que juntou o espermatozoide e um óvulo, tá? E ele foi fruto do ato de amor desse casal, porque uma pessoa que se predispõe a doar um espermatozoide ou um óvulo, a um casal que se predispõe a congelar um óvulo, é porque existe amor envolvido, tá? Se não existisse amor envolvido, esses embriões não estariam lá congelados e guardados, tá? Então, o amor da equipe médica, tá? Existe o amor à vida, por isso esses embriões ficam lá congelados. Então, sistemicamente, o que o casal que deixou o embrião congelado precisa fazer? Apenas incluir. Se eu deixei lá congelado, eu tive 18 embriões. Essa semana eu atendi uma pessoa que era assim, 18 embriões congelados. Ela teve o primeiro e o segundo filho e decidiu que não queria mais. Então sobraram 16 embriões e ela queria saber o que fazer. Eu falei, querida, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma colagem ou você compra alguma coisa que tenha lá 16 bolinhas, 16 botõezinhos, 16 argolinhas, 16 alguma coisa, e deixa lá num vidrinho, perto da fotografia onde está você com a sua família, o seu marido e seus 2 filhos, tá? E emocionalmente, você vai simbolicamente dizer, queridos filhos, vocês também fazem parte da nossa família. E graças ao sacrifício de vocês, né, de terem permitido que esses 2 fossem fecundados, esses 2 filhos podem existir. E eu prometo que eles sempre saberão que existe, né, na nossa família esses outros 16. E uma segunda situação, tá? Eu não gosto da ideia de descartar, mas respeito, tá, a família que não quer fazer uma doação desses embriões, por N razões, tá? Tem cultura, tem responsabilidade que ainda não está muito clara, tem um monte de coisas. Mas se fosse comigo, com certeza, do mesmo jeito que eu quero doar os meus órgãos quando eu morrer, eu doaria os meus embriões, tá? Com algum tipo de contrato,
com algum tipo de fechamento aí para a gente poder ficar tranquilo em relação a uma futura responsabilidade em relação a esses filhos, tá bom? Mas de qualquer forma, se a decisão do casal, por N razões que eu respeito, tá? Que é a cultura, que é o pensamento de vocês, a ideia é não ter mais, tá? Faça simbolicamente uma despedida desses embriões, tá? Honrando e agradecendo a função que eles exerceram na Terra. Com amor, você descarta cada um deles e inclui dentro da tua família, tá? O importante é eles estarem incluídos na família. E mesmo que você for doar, deixe isso incluído na sua família, ok? É isso que eu oriento vocês, tá bom? A terceira pergunta é assim: olá, doutora Carla. Sei que quando meu filho nasceu, eu e o pai dele não estávamos saudáveis. Que legal! Quando você tem a consciência, tá, de que vocês não estavam saudáveis, é o primeiro sinal de que você está aceitando a ideia que pegou a estrada errada. Então você vai parar, virar o teu carro e corrigir o rumo dessa estrada. Só isso, sem drama, tá? E você já está consciente disso. Depois que eu conheci você e o Dr. Fernando, passei a aplicar os seus ensinamentos no nosso cotidiano. Porém, sinto que quem foi o mais afetado foi o meu filho. Primeiro erro, não é o meu filho, é o nosso filho. Presta atenção nessa frase, porque você já está errando sistemicamente ao dizer que o filho é teu, tá? O filho é nosso. Aliás, o filho é da vida. Ele está passando por vocês para vocês mandarem ele para a vida. E se você quer que o teu filho seja saudável, ele precisa das duas pernas para ir para a vida. E uma perna é mãe, a outra é pai. Uma perna é mãe, a outra é pai. Tá? Então o filho é nosso. Senão você vai ter um filho de uma perna só. Tá? Vai ter dificuldade na vida. Então é o nosso filho. Hoje ele é muito grudado em mim. Ah, que dúvida, né? Se ele é meu, gente, é prefixo de propriedade, tá? Propriedade, é meu, é próprio meu, tá? Então isso é muito ruim para uma criança. Então hoje ele é muito grudado em mim, por culpa minha. Então ótimo, ela tem consciência. E tenho medo dele enfrentar problemas por não conseguir ir para a vida. Como ajudo ele, tá? Não é você que vai ajudar ele, é o casal. Então a minha dica para você, a primeira coisa que você precisa fazer é sentar e conversar com seu parceiro. É consertar a base do problema, tá? Para depois trabalhar no seu filho. Então, consertar a base do problema é: querido marido, sinto muito, tá? Eu acabei tendo filhos para preencher um vazio meu. E cometi o erro de dizer que ele é meu e criei ele grudado em mim. Hoje, mais consciente, eu sei que ele precisa das duas pernas, de pai e mãe, tá? Por isso, eu conto com você para, junto comigo, a gente tocar essa educação desse nosso filho para frente. E aí o teu marido vai falar: olha, então tá, o que eu posso fazer para te ajudar, né? E aí você precisa deixar claro que o pai é o amor da aventura, é quem faz a interdição materna, tira o filho de perto da mãe. Eu não sei qual é a idade dessa criança, tá? Mas mesmo que ela tenha 2, 5, 7 ou 10, a situação é a mesma, tá? O marido dela, não é o pai da criança, o marido dela precisa ajudá-la a ser menos mãe e mais esposa. Como? Fazendo a interdição. Hoje, querida esposa, vamos jantar só nós dois fora. O nosso filho vai ficar com uma babá, tá? E aí vocês vão despedir do filho e vão dizer: filho, eu e fulano de tal vamos sair para jantar. Vamos namorar, vamos curtir e depois que a gente terminar, a gente volta para casa. E como papai e mamãe, a gente vai dar um beijinho de boa noite em você. Você pode ficar tranquilo. Pronto, tá? Se vocês colocarem as funções em ordem, tudo vai dar certo, tá? E se ele ainda é criança, principalmente se for antes dos 5 anos de idade, tá super em tempo de você dar um modelo mais saudável para ele. Porque os filhos, da hora que nasce até os 5, 7 anos, eles vão olhando para os pais para aprender com os pais como a vida funciona, como eles se relacionam, né? Como os pais veem a maternidade e a paternidade. Ele está assistindo.
Quando ele terminar de formar, né, a ideia dele até os 7 anos de idade, ele vai começar a olhar para outros lugares, comparar vocês com a mãe dos amigos e o pai dos amigos, comparar com os professores, tá? Comparar com os amiguinhos. Quando ele crescer mais, ele vai começar a virar de costa para os pais. Com 17, 18 anos, vai começar a olhar para a vida e vai criar um padrão dele. Então, basta você dar, a partir de agora, modelos mais saudáveis. E diga para o teu filho com todas as letras: querido filho, sinto muito. Eu, não é mamãe, eu não tinha consciência de muita coisa. E em alguns aspectos, eu acabei me prendendo demais em você. Aí você pode falar: eu não preciso mais que você fique grudado em mim. Tá? Muito pelo contrário, eu autorizo você a ficar mais perto do teu pai para se aventurar na vida. Pronto, funções em ordem, tá? Primeiro, você é filha dos seus pais, você é esposa do teu marido, você é mãe do seu filho, você é profissional e você é mulher. Trabalhe nessas 5 funções, mostre para o teu filho as 5 funções. E não mistura a forma de se dirigir a você, ao seu marido, dizendo: mamãe vai trabalhar, mamãe e papai vão passear. Não, mamãe e papai têm uma única função: cuidar deste filho. Se você está falando que você vai trabalhar, não é mamãe e papai, é eu. Se você está falando que vai sair para jantar com seu marido, não é mamãe e papai, é nós, eu e fulano de tal, vamos sair para namorar, vamos sair para passear, vamos sair para jantar, entendeu? Então isso faz toda a diferença do mundo, ok? Essa pergunta, ela é extremamente longa, mas eu vou, assim, responder num tapa, para não dizer que eu pulei ela, tá? Diz assim: olá, doutora Carla. Recebi um trecho de um vídeo seu com o doutor Fernando, que fala do paciente com hérnia umbilical e parecia estar descrevendo uma situação recente do meu marido. Ele operou pela primeira vez um tumor no rim. E em seguida surgiu uma hérnia no local da cirurgia, na região do umbigo. Aí, com a pandemia, ele ficou quase 1 ano aguardando um hospital ser liberado para fazer a cirurgia. Quando ele fez, a cirurgia complicou de novo, tá? Aí veio a segunda onda da pandemia, e quando eu consegui finalmente operar pela 3ª vez, ele conseguiu, a minha filha de 15 anos teve lá um surto psicótico e foi parar no hospital psiquiátrico, não interessa onde, tá? E hoje ela está medicada com lítio, etc. E está respondendo bem, mas ela continua no hospital. Enfim, tudo que eu ouvi no seu vídeo resume esse meu problema. Tem alguma sugestão de como eu resolver esse emaranhamento que está no meu sistema? Primeiro, se eu te falar qualquer coisa, eu vou estar inventando, tá? Porque com essa história, a gente consegue saber qual é o caminho que precisa ser percorrido para encontrar a raiz do problema. Tá? Não dá para eu dizer qual é a raiz do problema. Então, o que eu sugiro, tá? O que o vídeo dizia era isso: quando uma pessoa resolve adoecer, não adianta você tirar a doença dela que ela arruma outra, entendeu? E aí o médico que está operando passa a ser a mão do destino para ajudar essa pessoa a ir se punindo, entendeu? Porque ou ela precisa fazer isso para se punir, ou ela precisa fazer isso para ser cuidada. Ela está infantilizada fazendo isso para ser cuidada. A melhor solução para sair disso tudo, porque a tua filha já está, ela não é um problema, ela é consequência desse problema, tá? Porque o filho amoroso, quando vê uma situação problemática em casa, ele decide pegar para ele o problema para ver se o resto da família segue saudável. Então, o que a tua filha está fazendo é uma identificação com o problema sistêmico da família. E por ser uma filha amorosa, ela está pegando o problema para ela. Tá? Às vezes vai para drogadicção, às vezes vai para psicotização, né? Às vezes vai para um suicídio, achando que se ela morrer, ela vai levar com ela a saga dos problemas da família. Ela começa a achar que ela é o problema da família e evolui para um suicídio. Então, o melhor para evitar que isso aí no futuro te dê muito trabalho é que você e o seu parceiro façam uma constelação, tá? Por que você e o parceiro? Se fosse só ele que ainda estivesse na dinâmica adoecida, eu diria para ele fazer uma constelação. Mas a doença dele já pegou o sistema, tá? E a sua filha, que é filha dos dois, já está absorvendo o problema. Por isso eu sugiro que vocês dois venham fazer uma constelação juntos. Comigo, com a Luísa Freitas, com a Carolina Pinheiro,
com o Fernando, com quem você quiser, tá? E com outros consteladores que nós temos aí formados pelo IBRAX. Eu não garanto a forma de trabalhar de constelações outras, porque eu não conheço. Não é que nem que eu estou falando que é bom ou que é ruim. Eu não conheço. O que eu conheço e acredito e confio muito é na constelação estruturada, estratégica, que é o método do consciência sistêmica desenvolvida pelo Fernando e atualmente disseminada para todo lugar do mundo. Então, minha querida, é isso que eu queria te dizer, tá? Não tem como eu avançar, porque eu estaria fazendo aí um monte de suposições falsas e eu não gosto de trabalhar com suposição, tá? 5. Carla, você pode me tirar uma dúvida? Por favor? Percebi que eu alterei as fases da mulher na minha vida. Fui filha, profissional e mãe. Hoje, a minha alma grita para ser esposa. Meu sonho é casar e construir minha família. Tenho 46 anos e estou resgatando o meu lado feminino. O melhor a fazer neste caso é resgatar o meu feminino e assim depois eu consigo encontrar o meu parceiro? Se eu ficar procurando um parceiro sem o feminino bem, continuarei na mesma, né? Pronto, você mesmo já respondeu. E o que eu tenho para dizer para você é isso daqui, ó. Neste livro, esse livro foi um livro escrito por mim, bem focado nas inúmeras mulheres pacientes de ginecologia, de obstetrícia, de sistêmica, nas alunas que vinham para os nossos cursos, que estão nessa mesma ânsia que você de encontrar, não é um casamento, de encontrar uma parceria adequada, madura, para vocês olharem juntos para a mesma direção. Eu tenho várias pacientes e clientes que tem um monte de namorado, que cada festa que vai fica com um. Então não é a falta de homem, mas que não estão felizes porque não são parceiros de vida, né? São pessoas que vão rapidamente passam, são os ficantes da vida. Então o que eu sugiro para você? 2 coisas. O livro, se você gosta de ler, e se você preferir fazer curso com vídeo, me vendo, falando, ensinando, dando dicas, te ajudando no processo de fortalecer essa mulher, o seu feminino, você pode comprar um curso meu que está lá no Perpétuo, é só entrar na plataforma da gente ou lá no site do IBRAX, que leva para o site do Fernando, que tem os nossos cursos, e você fazer o curso do Amor e Sexo Sem Vergonha, ou Intimidade Sistêmica, tá bom? Eles todos falam dessa forma de ver a vida de uma forma mais sistêmica, mais saudável e se tornar uma mulher mais potente, mais feliz. Se você não fizer isso, você está infantilizada e vai encontrar um homem que busca mamãe ou busca filhinha na mulher. E a tua relação não vai dar certo, como eu tenho certeza que você já teve vários relacionamentos desse tipo. Às vezes as pessoas falam assim, ai Carla, parece que você lê a minha vida, você lê o meu pensamento, né? Quando eu conheci o Fernando Freitas, 5 anos antes de conhecê-lo, eu tenho um amigo que foi quem nos apresentou. Só que o Fernando era casado com outra mulher, né? E esse amigo falou para mim assim, Carla, eu percebo que você é uma mulher muito carente, eu já estava separada, estava saindo, estava indo para a night, e ele entendeu essa minha euforia, porque ele me conhecia casada e depois me viu eufórica, como sendo uma carência emocional. E eu falei para ele que eu não me sentia assim, que ele estava muito enganado. Aí ele falou para mim assim, 5 anos antes de eu conhecer o Fernando, hein? Ele falou assim, ai Carla, pode ser, eu ainda estou estudando, tal, eu estou bem no começo do curso, mas se fosse o meu professor, ele tem olhar de raio-x, ele olha, te descreve, ele lê tudo o que está acontecendo na tua vida sem você abrir a boca. E eu não acreditei, mas quando eu conheci o Fernando, ele já estava separado da segunda mulher dele, né? E eles me apresentaram, né, o Fernando, e eu falei, esse é aquele professor de olhar de raio-x? Nossa, ainda bem que eu tô com lingerie bem bonito numa festa, eu tava toda de preto, né? Aí ele olhou para mim com uma cara assim, o Fernando, o que essa mulher tá falando, né? Ele nem sabia da história. Enfim, o que eu tô dizendo para vocês é exatamente isso que ela tá me perguntando. Se a gente não tiver estruturado como mulher, tá? Se a gente não tiver inteira, a gente não consegue encontrar o parceiro ideal da vida da gente, tá? E eu também tive que trabalhar muito em mim depois que conheci o Fernando para descobrir, para fortalecer essa mulher que eu sou hoje, tá bom? Então,
a ideia é essa. Fica aí a dica de fazer o curso, tá? Bom, boa noite, doutora Carla. Estou passando por uma situação bem complicada aqui em casa. Sempre procurei comer comida saudável, fazer exercícios, enfim, evitar comer aquilo que faz dano à saúde. Porém, o meu marido come desesperadamente tudo que faz mal. O problema são os meus filhos que estão ficando igual ao pai. Isso me corrói por dentro. Relação aqui está bem difícil. O que eu faço para resolver isso? Bom, uma das coisas que vocês mais me ouvem falar aqui, e que de coração, gente, foi o que eu fiz e funcionou, e o que eu falo para todo mundo que depois me agradece porque funciona, tá? É terminar esse ciclo de relacionamento doentio. Por quê? Porque não está existindo um equilíbrio do dar e receber entre vocês dois. Tá? Vocês estão em estradas diferentes e os filhos estão no meio dessa confusão, tá? Então vocês dois, por amor a esses filhos, precisam encontrar-se, né? 50%, 50%, para ter uma parte da vida de vocês onde vocês caminham olhando para a vida do mesmo jeito. Porque os filhos de vocês hoje estão olhando para vocês para ver como vocês olham para a vida. Tudo que vocês fazem, você radical de comer só o que é bom, o teu marido radical de chutar o balde e comer tudo que é ruim, tá? Vai causar no filho de vocês uma sensação de que o tempo todo ele foi criado com dupla mensagem. Isso sim, isso não. Isso é bom, isso é ruim. Isso pode, isso não pode. E aí eles vão começando a ficar com uma cabecinha que não consegue compreender o que é uma ordem só, tá? Eles vão estar sempre na dúvida entre faço isso ou faço aquilo, namoro essa ou namoro aquela, né? Caso eu fico solteiro, porque o modelo que vocês estão dando para eles é isso. Eles não vão pegar só em relação à comida, eles vão estender tudo isso que você falou da comida em relação a várias outras situações. O que fazer? Mais uma vez, tá? Primeiro você vai trabalhar com você mesma, tá? Será que eu estou sendo muito radical? Qual é o problema de vez em quando, de num final de semana, a gente abusar? Ou seja, você vai ceder um pouco, tá? E depois que você trabalhar os seus 50% para ceder, e se tiver vontade de comer, você come. Se não tiver vontade de comer, não come. Você não é obrigado a comer, tá? Mas você pode aliviar essa preocupação excessiva, né, com a saúde, ok? Porque tudo que é excesso não é bom, tá? O equilíbrio está no meio termo. 50%, 50%. E aí, daqui a uns 21 dias que você primeiro trabalhou com você não vai chegar para o teu marido dizendo você está errado, você é isso, você acusando ele. Eu estou certo e você está errado, tá? Você já começou a pergunta desse jeito. Quero que você volte atrás e durante 21 dias você vai aprender a lidar com criatividade, potência e sabedoria. Sair do triângulo dramático e ir para o triângulo da realização do Fernando Freitas, tá? Criatividade, ideias, potência para resolver esse problema que você está enfrentando. E sabedoria, como eu vou fazer isso? Eu vou te dar uma dica, tá? Daqui 21 dias que você já entendeu para você mesma que não adianta ser assim, nem assim, você precisa ser assim, metade, metade, você vai chamar teu marido para conversar e vai falar, amor, eu queria muito sair para jantar só nós dois, longe das crianças, longe de problema, eu e você que eu tenho uma surpresa para te dar. Aí você pode falar para ele, amor, eu quero separar de você, e ele vai tomar um susto. Aí você fala assim, calma, não estou falando de você físico, eu quero continuar estar casado com você físico, mas eu quero propor para você um novo contrato de relacionamento, por amor a você, por amor à nossa relação e principalmente por amor aos nossos filhos. E aí, antes de tudo, você vai primeiro, antes de acusar ele, pôr o dedinho em pé, você vai falar, para isso, o que você acha que a gente precisa mudar? O que você acha que eu poderia melhorar na nossa relação? Aí ele vai jogar o que ele... Ela abriu, né? Ela abriu, eu vou entrar. Então você escuta calminha, tá? Não rebate. E aí você vai falar assim, então tá, amor, vou pensar em tudo isso que você me falou, né? Vou digerir tudo isso e a gente volta a conversar. Mas eu gostaria de saber se você me autoriza a te dizer o que eu penso em relação à nossa nova
contrato de relação. E aí você fala para ele, que tal se a gente, né, eu cedo aqui, você cede aqui, e a gente começasse a se preocupar com a vida que nós estamos dando como modelo para os nossos filhos, na nossa relação, no trabalho, na comida, né, na moral, no respeito um pelo outro, não é só comida, tá? E aí vocês podem refazer esse contrato para que a educação desses filhos consiga voltar para um caminho mais saudável, ok? Gente, eu estou vendo aqui que tem um monte de perguntas sendo feitas, tá? Bom, olá, doutora Carla, me diga uma coisa, se puder, por favor. Hoje fiquei sabendo muitas coisas a respeito do meu sogro. Na sistêmica e também para quebra de repetições, é melhor que eu conte ao meu marido o que sei e aos meus filhos? Por favor, me ajude, não quero as atitudes que ele faz fora das máscaras para nenhum dos meus. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi isso com o Fernando e é uma das coisas que eu mais tenho gratidão por ter aprendido e aplicado na minha vida, tá? É o seguinte, 7% do que você fala é a forma de se comunicar do ser humano. 93% a gente se comunica com atitude, olhar, intenção. Então, 93% é onde você tem muito mais poder do que os 7%. Quando você fala para os teus filhos e para o teu marido o que você ficou sabendo do teu sogro, tá? Isso vai ser ouvido com a interpretação que eles vão dar para o fato. Você ouviu, vinda de uma constelação, e você interpretou daquele jeito. Quando ele ouviu o que você vai contar, a interpretação que ele vai dar para isso é diferente da sua. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque ele pode interpretar que você está tentando afastar ele dos pais dele, que você está inventando coisa, é um monte de situação. Então, sério, eu acho que você não devia ir lá e contar nada para os teus filhos. Muda a atitude, o campo morfogenético. Chega para os teus filhos e para o teu marido, olha bem nos olhos dele, pega na mão do seu marido e pensa, não precisa falar, entendeu? Ele vai perguntar, o que foi, amor, que você está me olhando? Você fala, nada, amor, estava fazendo um exercício aqui que eu aprendi na sistêmica. Pronto. E aí você pode falar tudo o que aconteceu. Querido marido, eu não gostaria que os nossos filhos passassem por isso, tá? O que acontece na tua família de origem, do seu pai, vamos pegar só as coisas boas. O que não foi bom, deixa para lá. Você não tem que trazer para o teu marido, para os teus filhos o que não foi bom. Você tem exatamente que deixar no passado o que não foi bom. Se você contaminar o teu campo morfogenético hoje com essa informação, o tiro vai sair pela culatra. Cuidado. Carla, para a pessoa que já manifestou pela segunda vez a dinâmica do câncer, como ajudar? Simples, gente. Câncer é uma doença que acomete pessoas com personalidade cancerígena. Das duas, uma. Ou eu não sei falar sim, não sei falar não. Ou, não, desculpa, não sei falar não, falo sim para tudo. Eu não sei colocar limite nas pessoas. Isso cria uma personalidade cancerígena. Eu abro um espaço dentro de mim para também não colocar limite na doença. Eu não consigo falar não para as pessoas, eu não falo não para a doença, tá? Então, isso é uma das causas. A outra, quando a gente mexe com a doença, né, que no caso é o câncer, é uma doença que te coloca diante da morte. Então, se houve uma recidiva da doença, será que você de fato desejava se curar? Será que na época que você tratou o primeiro e conseguiu evoluir para a cura, você foi super bem cuidada e quando você já estava totalmente saudável, as pessoas deixaram de olhar para você com aquele carinho, com aquele cuidado que te faltou lá na infância? E no inconsciente você acaba adoecendo novamente para trazer essas pessoas para perto? São os dois motivos que podem estar acontecendo aí com isso que você me perguntou. Tá? Então, como resolver isso? De novo, o adulto dessa pessoa doente precisa conversar com a criança doente, porque a criança adoece para se manifestar para o adulto, para dizer, puxa vida, cuida de mim. Né? Se você não cuida, eu adoeço, porque assim você para tudo para fazer o tratamento. Assim os seus pais, nossos pais olham para a gente, os médicos olham para a gente, tá? Então, a dica é essa. Ai, lógico, gente, não é propaganda.
mas com certeza a constelação vai te ajudar a ver um caminho mais saudável para você não recidivar. E por outro lado, às vezes a gente não consegue tirar a pessoa dessa dinâmica, tá? Então, existe o fato da gente, como terapeuta, ajudar essa pessoa a fechar todos os traumas, fechar tudo que está aberto, as feridas abertas, para poder morrer em paz. Às vezes a gente está num ponto que a gente já não consegue voltar atrás mais. A pessoa entregou, ela desistiu. E aí o que ela precisa não é de um monte de tratamento para se curar. Ela precisa de autorização para morrer. Engraçado, né? Para morrer em paz. Olá, doutora Carla, sou casada há 1 ano e venho percebendo comportamentos estranhos do meu marido. Poderia explicar quais as características de um narcisista e como eu consigo mudá-lo? Esquece, você não vai mudá-lo, tá? Esquece, você não vai mudá-lo. Ninguém muda ninguém. O que você consegue é mudar você e aprender a lidar com essa pessoa que é narcisista, que não vai mudar nunca, tá? E aí sim, você mudando, você vai mudar o seu sistema. E ao mudar o seu sistema, aí sim ele começa a mudar, tá? Deu ordem por campo morfogenético, muda em você, muda suas atitudes com ele, tá? Agora, querer fazer a pessoa mudar, sinto muito, é impossível, tá? E uma dica que eu dou muito para as pessoas, em vez de ir falar para a pessoa, porque eu aprendi isso, porque a sistêmica fala aquilo, porque você é narcisista, porque você é isso, porque você é aquilo, não fale nada. Eu já disse aqui que 7% é verbal, 93% é não verbal. Olha para o teu marido e dá uma risada, fala... Ele vai falar, o que foi, amor? Você fala, nada. É que eu estou aprendendo umas coisas lá na sistêmica, que fala de caráter e tal, e às vezes eu vejo algumas características em você. Mas é só isso, eu estava só lembrando da minha aula. Entendeu? Não fale mais nada. Vai criando nele uma curiosidade de entender o que raios você está estudando, que agora você olha para situações que te deixava brava anteriormente e que agora você olha e dá risada, tá? É isso que vai fazer ele querer mudar ou querer entender o que está acontecendo, ok? Olá, doutora Carla, boa noite. Uma amiga minha tem problema terrível de esquecimento, com 36 anos. Tem muito prejuízo por causa do esquecimento. No Sistêmica, o que isso pode ser? Como eu posso orientá-la para ajudar? Ah, minha querida, manda ela fazer uma constelação. O que ela não está querendo lembrar? O que ela precisa esquecer que aconteceu no passado dela? E que é muito doloroso reviver. Porque no dia a dia que a gente vive, a gente revive vários traumas infantis, tá? E às vezes, ao reviver o trauma, ela prefere esquecer o que aconteceu. É uma ferramenta, é um mecanismo, é uma forma que a pessoa usa para sobreviver a um trauma. Então, ela precisa olhar para esse trauma, trabalhar com esse trauma, o tempo que preciso for, tá? Então, o que eu sugiro, se você quer ajudar a tua amiga, diga para ela, se eu fosse você, eu faria uma constelação sistêmica, tá bom? Oi, doutora Carla, o significado da menopausa precoce. Minha mãe e avó tinham e estou passando por esse problema. Onde devo olhar? Por que você está fazendo uma menopausa precoce, minha querida? Porque você está sendo mãe da sua mãe. Por que a sua mãe entrou na menopausa precoce? Porque ela seguiu o modelo da avó dela. Ela também foi mãe da mãe dela. E a tua avó também seguiu o modelo da bisavó. Então, toda vez que eu priorizo o passado e fico preocupada em cuidar dos meus pais, eu tenho uma menopausa precoce, tá? O que vai te ajudar uma menopausa precoce? Não ser mãe, lógico, porque você já é mãe da tua mãe, tá? Então, essa menopausa precoce, ela vem com um objetivo, tá? E com uma consequência. Ela vem porque você virou de costas para a vida e ficou olhando para os seus pais, tá? E a consequência disso, vai chegar uma hora que os pais morrem, tá? E você vai ficar na vida e vai falar o que eu fiz da minha vida, né? Seus pais ainda tiveram filhos. E você, será que vai casar e vai ter filhos? É isso que eu te pergunto, tá? Tá acabando, gente. Doutora Carla, como fica a sexualidade quando o filho fica apartando briga entre os pais? Gente, é horrível. O filho que aparta briga entre os pais, ele faz tudo, ele fica entre o casal apartando.
Então ele segura o pai e a mãe casados, mas ele separa o homem da mulher, tá? E aí vocês estão dando um modelo para ele muito ruim, porque vocês não estão obedecendo as diferentes 5 funções que as pessoas têm, tá? Vocês estão juntando tudo num balaio só. Provavelmente, quando ficam brigando, deve falar, porque teu pai isso, porque tua mãe aquilo. Gente, não façam isso. Eu e ele estamos tendo nossos problemas de casal. Querido filho, não se meta nisso. Como pai e mãe, a gente se ama, a gente se respeita e a gente ama você. Você é fruto do nosso amor e sempre será. Os problemas que eu e o meu marido estamos tendo, não é eu e o seu pai, tá? Isso é problema nosso, não se meta. É isso que eu sugiro que você faça. Carla, como eu posso ajudar o meu marido? Ele tira a pele dos dedos. E percebo que ele faz isso quando está com muita raiva ou estressado. Porém, ele não me conta. Mas essa autopunição dele está me incomodando. Não sei como conversar para que ele me conte o que está acontecendo e tentar ajudá-lo como posso. Então, vamos lá. Primeiro, você será que tem um objetivo pessoal de vida? Primeira pergunta. Nunca eu vou dar a solução para vocês de ir lá falar que o outro precisa fazer alguma coisa. Eu sempre, quando aponto um dedo, tem um apontando para mim, tá? Então, eu primeiro vou falar para você se perguntar se você tem, claro, um objetivo pessoal de vida. Aí, depois que você chegar à conclusão se tem, se não tem, se tem, trabalha nele, se não tem, busca ter um projeto de vida, aí você vai perguntar em relação ao teu marido. O teu marido tem um projeto pessoal de vida? E qual é? Tá? Como parceiro, como casal, como homem e mulher, vocês precisam juntos olhar para a vida. Você ajudando ele a alcançar os projetos pessoais dele, ele te ajudando a alcançar os seus projetos pessoais. Isso aí são os 2 pés do banquinho. Mas se não tiver o terceiro pé, o banquinho cai. E o terceiro pé é justamente vocês 2 terem projetos em comum. Então, quando vocês têm um projeto em comum, e esse projeto em comum precisa ser criado, conversado, alimentado, podado em algumas situações, você precisa dizer para ele, amor, o nosso projeto em comum, ele depende de que 50% de mim, 50% de você esteja investindo nessa projetos na vida. Então, eu gostaria de te dizer, conte comigo para qualquer coisa que estiver acontecendo. Eu quero te ajudar a chegar no teu objetivo de vida e vice-versa, tá? Então, se você fizer isso, com certeza o seu marido vai começar a conversar com você sobre o que está acontecendo. E aí você pode também, como eu disse para outra pergunta, sugerir para ele uma nova relação, um novo contrato, onde vocês vão se ajudar em todos os aspectos, onde vocês 2 vão olhar juntos para a vida e vão ter o terceiro pé do banquinho para a relação não acabar, tá? Que são 50%, 50% um projeto do casal. E filhos fazem parte do projeto do casal, mas eles não são o projeto do casal. Sol B612 é o nome da pergunta aqui, da perguntante. Boa noite, Carla. Como ajudar o namorado que requer muita atenção e acaba sendo sempre caindo em dinâmicas infantis? É exaustivo, ainda mais porque atualmente moramos muito longe e ele requer muita atenção. Bom, o ideal é que ele fizesse uma constelação para descobrir que quando o amor está dentro, ele não precisa estar perto, tá? Se ele não sente isso, é porque o relacionamento de vocês não está internalizado, tá apenas na máscara, não está no selfie, tá? Então, às vezes, numa constelação, trazendo esse tema, às vezes a gente consegue fazer, entender, né, olhar, descobrir de onde vem a raiz desse problema, tá bom? Mas eu acredito que uma constelação vai ajudar bastante ele, tá? E se ele está em dinâmica infantil, pronto, você já até matou a charada, né? Se você continuar nessa relação agradando e fazendo tudo o que ele quer, o que ele vai sentir? No começo ele vai ficar feliz, depois ele vai sentir raiva, porque ele vai começar a ver que você, na função de mãe dele, é muito melhor do que a mãe dele foi. E isso é muito doloroso. A maioria das pessoas começa a te criticar e ver defeitos importantes em você, tá bom? Boa noite, doutora Carla. Falo de Taubaté.
gostaria de saber o que leva um casal fértil a não conseguir engravidar. Bom, vamos lá. Muitos bloqueios emocionais do passado, que geralmente são epigenéticos, tá? São dinâmicas que passam de mãe para filho e de filho para neto, de neto para bisneto e assim por diante, tá bom? Então, a pessoa não é estéril, mas não consegue engravidar, tem alguma fidelidade oculta a algum enrosco da família de origem, ou a própria dinâmica dessa família. Ou seja, lá atrás, alguma tia, ou a mãe, ou a avó já fizeram vários abortos provocados, não contaram para ninguém. Então aí as pessoas ficam excluídas. E quando você vem para o campo neutra, sem saber o que está acontecendo, você acaba absorvendo do campo essa energia. E aí a energia de não engravidar, que é um problema familiar, acaba vindo para você, tá? O que fazer isso? Uma constelação também ajuda, mas sistemicamente você pode falar no dia a dia para a sua criança ou para a criança da pessoa que é a pessoa do caso, que hoje ela não precisa mais ser fiel aos problemas que aconteceram lá atrás, tá? E que hoje você está livre para levar a tua vida de uma forma mais saudável, tá bom? E quando você fizer isso, tá? Liberando a tua criança para ela conseguir engravidar, dizendo que quem engravida não é você criança, sou eu adulta, você vai estar com dificuldade de engravidar. Então trabalha esse lado do adulto cuidando da criança e dizendo para a criança que você sim está pronta para essa experiência, tá bom? E se você gostou, deixa o seu like, eu vou ficar eternamente grata, tá bom? Um beijo, fui, tchau!